Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. A partir de agora você confere as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Está começando o Jornal da Terra, edição número 155, quarta-feira, dia 14 de agosto de 2013. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo o rádio que você gosta de ouvir, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Olha, primeira manchete do programa, a hashtag NetLixo. Essa é a primeira manchete do programa hoje. Como é ruim essa tal de net, hein? E pior ainda é quem atende a gente lá no 10621, hein? Pior ainda. Que coisa. Esses são os destaques da edição 155 do Jornal da Terra. GCM de Osasco prende família de ciganas que atuavam lá no centro de Osasco, aqui no Largo de Osasco. Tem gente que cai nessa cascata, né? Vem aqui, meu amor, é a mão. Barueri realiza semana de prevenção às deficiências entre 20 e 28 de agosto. Jandira vai receber 300 idosos para a 8ª edição dos Jogos da Terceira Idade. Barueri ganha ponto de coleta seletiva de lixo do programa Recicle Mais, Pague Menos. Daqui a senhora hoje vai explicar pra gente. Catadores clandestinos pedem para prefeito Sérgio Ribeiro de Carapicuíba afrouxar a fiscalização. Oficinas de aperfeiçoamento para professores com inscrições abertas em Barueri. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. 5:03 em São Paulo, uma boa tarde para você. Que frio, hein? Que frio. Ô, senhor Araújo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lobo. Como em toda quarta-feira está conosco aqui. E cadê o nosso vereador que viria, hein? Hoje eu liguei pro Eurico e falei, o vereador Crepaldi viria, não tô sabendo de nada. O Buitrão deve estar comemorando aí. Não, o vereador Crepaldi. O Crepaldi hoje é dia da sessão. O Buitrão já mandou uma mensagem aqui. O Buitrão deve estar comemorando, né? Ele está comemorando, né? O Buitrão não vai poder estar privando da nossa companhia hoje aqui. Mas eu quero começar. Inclusive avisou bem na hora, né? Inclusive começou o programa. Ele tá preso no trânsito, Não vai perder o Genton. Depois ele pergunta se pode entrar pro telefone. Meu diretor aqui, Jefferson, pode? Pode, né? Diretor do programa, Jefferson Miro, disse que pode. Por mim não entrava, hein, Brutão? Por mim não entrava. Não passa. Hã? Pelo telefone ele não passa. Olha só, hein? Não passa. O senhor Araújo já chega ácido aqui, né? Ele tá afinando, o senhor Araújo. Ele está mais magro. Aquele médico. Aqui tem gente. Aqui todo mundo tá perdendo peso aqui. Só eu que não, né? Todo mundo. Um perdeu 60 quilos. O outro perdeu. O Ralf perdeu quanto? 20, né? 25. O Buitron também perdeu já algo, sei lá, uns mais de 10, eu sei que ele perdeu, porque ele tá efetivamente mais fino, porque os caras eram enormes mesmo, né, mano? Quem tá ganhando com isso é o cachorrão aí da entrada, viu? Pois é. Vai achando peso aí. Negão,
Ficamos felizes porque o Negão tá melhor. Ontem estava doente o Negão aqui. Nós que estávamos aconteceu? preocupados. Tava abatido, ele não pulou em cima de mim pra querer me morder, então eu falei, tá doente. Acho que é o aperto do mensalão aí, talvez, né? Ou do trem salão. Mas o brasileiro é criativo, É. não? É criativo. Eu já penso o contrário, acho que faltou criatividade pra esse povo do PT, porque o PT tem o mensalão, hoje volta lá o julgamento dos recursos, voltou agora às 2 da tarde lá no STF, E o Joaquim Barbosa nesse momento está lá com dores na coluna e o pessoal do PT, quando vê o Joaquim Barbosa, vê com 2 chifrinhos na cabeça, né? Os caras têm pavor dele. E aí inventaram, agora tem esse escândalo possível, mas muito possível escândalo ligado ao PSDB aí, e agora virou trem salão. Trem salão, mas o brasileiro é criativo, né? Mas o tucano, eles são bons de bico, mas são bons de bico, mas são ruins de voo, viu? Então... eu acho que eles se bicam muito, são bons de bico, se bicam muito. Bica, né? Sem falar que eu não duvido nada, viu, senhor Araújo, que nesse momento, é que assim, né, de alguma maneira isso coloca sob suspeita as administrações do falecido Mário Covas, do Geraldo Alckmin e do Serra. Mas se, por exemplo, José Serra não tivesse sendo investigado, não tivesse nada girando em torno do governo dele, ele estaria botando uma fogueira nessa coisa, jogava um pouquinho de álcool lá dentro. Mas você acha que ele não está, não? Não, mas ele tá no meio do bolo lá, pô. O Serra você não conhece. Não, mas ele tá no bolo. O Serra... Ele não vai botar álcool aí porque pode queimar ele, né? O Serra, não sei se você lembra da maga patológica, aquela... Opa! Então, o Serra foi aluno dela, viu? Não fala assim. Não fala assim. O Serra não perdoa, não. O Serra não perdoa. Viu? Agora, senhor Araújo, falando das coisas da nossa região aqui, ô Buitrão, daqui a pouco, segundo o meu diretor do programa aqui, autorizou você falar pro telefone, daqui a pouco vamos ligar pra você, tá bom? Segundo... dei uma manchete aqui falando houve um encontro do prefeito Sérgio Ribeiro com carroceiros, caminhoneiros que fazem retirada de resíduos, de lixo, entulho, não sei o quê, que são clandestinos. Primeiro eu quero entender o que é isso. Eles retiram para levar para usinas, o porquê? Porque normalmente eu imagino que o grande problema que as cidades têm no caso do entulho, são caminhões que depositam esses entulhos de uma forma irregular, né? Não retirar. Quanto aos carroceiros, a gente sabe que tem gente que recicla e vive disso, né? Faz disso a sua renda. Mas o que foi isso? O senhor sabe do que eu estou falando? O problema de Carapicuíba não é de carroceiro, não. O carroceiro pega papelão, pega um... Não, é que a notícia fala tanto de carroceiro quanto caminhoneiro. E que eles fizeram uma manifestação e que o prefeito os recebeu. Foi, inclusive o prefeito chegou até fazer um BO. Um BO. Fez um BO na polícia porque os caminhoneiros denunciaram pessoas que estavam... transitando com isso, terra, movimentação de terra. Certo. O problema é mais isso aí, entulho de construção. E eles chegaram a alegar que tinha fiscais extorquindo eles. E o prefeito, para se cobrir, né, ele procurou a delegacia e fez um BO para que fosse apurado. E pegou todos aqueles funcionários que foi notificado, foi dito que estavam envolvidos, e cada um foi para a sua secretaria e abriu sindicância para apurar tudo isso aí, sabe? Porque você sabe, viu, nós criticamos muito o prefeito, o governador, o presidente da República, mas o problema muitas vezes não é nem o cabeça, rapaz, são os puxa-sacos, sabe? Aqueles elementos que para conviver, para viver bem, ele mente para baixo e mente para cima. Ele chega para o prefeito e diz, mas o senhor está bem, estive num bairro aí, mas o senhor for candidato a papa, o senhor ganha. Aí... O prefeito acha, né? Aí o camarada não tem boa informação, o seu serviço de informação não é boa, o seu serviço de comunicação não é, porque estou mais preocupado com a fotografia do que com a escrita, né? Então, o que acontece? Ele vê na foto, o camarada vai lá, põe ele na foto, bonito, então ele acredita que está bem mesmo. E não está. E não consulta, não manda aquelas pessoas de confiança dele a verificar como é que está. E chega lá embaixo e começa a dizer, olha, você está vendo
aquele pico, aquela construção lá em Jerusalém, que lá é o prefeito está fazendo. Então, mente para o cara para baixo e mente para cima. E mente para o prefeito também. E mente para cima para sobreviver. Então, o que ocorreu foi bem isso. Eu não cheguei a ver os autos, tudo lá, mas o vereador Crepaldi acompanhou mais ou menos de perto, e o que eu soube foi justamente isso. Ó, eu vou ler aqui a nota do... Carregou a página aqui, viu, Jefferson, viu, senhor Araújo? Conseguiu carregar a página do Web Diário aqui. Ah, conseguiu? Vamos aplaudir a NET. Viva a NET. Mas precisou você xingar, né? Precisei, e outra, mas continua colocando hashtag NetLixo, continue. Hashtag NetLixo. Espalhe isso aí, porque é uma coisa isso aqui, viu? Mas conseguimos carregar. Aleluia, senhor, aleluia. E eu ia assinar, hein? Eu ia assinar, o cara, a mocinha lá como é que chama aquele telefone que enche a paciência da gente em casa, querendo vender produto? Como é que chama? Telemarketing. É marketing. Não sei nem falar esse nome aí. Então, aquele pessoal que enche a paciência sua. Te liga. 3 horas da manhã, 2 horas, não tem. Querendo vender. Se me ligar 3 horas da manhã, eu dou uma voadora por telefone. E eu sou capaz. Você viu os berros que eu dei aqui no telefone com a menina. Eu dou uma voadora por telefone. Só eu sou capaz, mas eu faço isso. Quase me convenceu a comprar a NET, rapaz. Quase. Na hora de vender, eles são bons pra caramba. Se eu não falo com o Lobo, olha, o problema aí é o Lobo, viu? Mas na verdade, vamos fazer as ressalvas aqui. Por exemplo, eu sou usuário da NET em Itapevi, onde eu moro, e o serviço deles é bem estável. O Jefferson também, acho que não tem grande coisa a reclamar, não. O problema deles, o serviço é bom. Comparado a essa trolha da Vivo aí, é muito melhor. É muito limitado da Vivo, em relação até à velocidade. O problema deles, seu Araújo, como a maioria dessas prestadoras de serviço todas, apesar daquela lei muito sábia que se tentou, que o presidente Lula tentou fazer com que tivesse força e não pegou, que a lei a questão lá de limitar tempo de atendimento, dar qualidade ao atendimento no telemarketing, nenhum funciona. Agora a NET consegue ser uma das piores nisso. Porque eu me lembro que agora há pouco eu dialogava com a moça, depois eu dei uns berros. Eu dialogava com ela e dizia assim para ela: olha, meu bem, já vou te adiantar, os computadores, os celulares, está tudo conectado, mas não tem dado de internet. Agora, entre eles, se você quiser, a gente se fala, está funcionando. Olha, senhor, eu vou precisar fazer um procedimento. Quando fala fazer um procedimento, tenha medo, pavor. Daí eu falei: meu bem, falta 15 minutos para entrar no ar. E o protocolo? Anota o protocolo. Isso, no protocolo ia vir depois, né? Aí ela falou: não, você vai ter que reiniciar o computador. Eu falei: meu bem, eu acabei de te falar que não tem nada a ver com o computador. Ela: não sei o que. Então vai. Falei algumas coisas lá que já me arrependi. Olha, gente, vocês escutaram o Lobo falando que funciona muito bem lá em Itapevi. Sim. Mas vocês não se esqueçam, o Lobo mora num condomínio. Ah, tá. Ele mora num condomínio que eles não vão deixar de atender bem o Lobo lá. Esse que é o problema. Vocês viram um programa de humor isso aqui agora? Aí o pessoal aqui do centro de Osasco vai dizer: pô, a NET atende bem o Lobo lá em Itapevi, não me atende aqui, mas não sabe que o Lobo mora num condomínio. Eu acho que a gente tem que começar a mudar os convidados, trazer esses humoristas aqui e vamos voltar a trazer somente comentaristas. O senhor está muito humorista. Vamos ler a nota que está aqui no Web Diário, que é o seguinte: um protesto bastante inusitado que foi escrito pela Juliana Oliveira. Um protesto bastante inusitado marcou a tarde, segunda-feira, em Carapicuíba. Cerca de 30 motoristas de caminhões, carrinheiros e carroceiros saíram em comboio do Jardim Maria Beatriz até a prefeitura para pedir o fim das ações de fiscalização que combatem o descarte de entulho e materiais sólidos na cidade. O grupo foi recebido pelo prefeito Sérgio Ribeiro, aproveitou para tentar descobrir quais servidores públicos municipais que cobram propina para facilitar o descarte irregular. Como os manifestantes recusaram a dar os nomes, ou seja, os manifestantes disseram: tem gente tomando dinheiro da gente, mas não disseram quem era também, né? Foi feito um boletim de ocorrência, como o senhor disse aqui, né? Para abertura de inquérito e apuração do crime de corrupção passiva. Além disso, também instaurou um processo administrativo para apurar as denúncias. A Prefeitura de Carapicuíba, aí vem lá, né, o fato das ações da Prefeitura como multas pesadas com todas as prefeituras da região para tentar coibir essa prática de descarte de entulho, de material sólido irregular.
Depois o grupo saiu em comboio para chamar a atenção da população e autoridades. Mesmo assim, o prefeito Sérgio Ribeiro rejeitou a proposta e se manteve firme em relação ao combate do despejo irregular de lixo. Na verdade, então, eles queriam que a prefeitura fosse mais maleável. Então, que coisa. Não, também agora eu quero ser maleável em relação aos impostos que eu pago. Eu não quero pagar imposto também. Eu quero ser isento, lógico. Então. Né? Pagar pra quê? Pô, não, aí... Vamos mudar de assunto, porque falar desse... Eu não sei porque que eu falei disso, porque agora que eu entendi. Né, eu devia ter lido a notícia. Lição de casa de jornalista, lê a notícia antes. Pô, como é que eu vou dar... Por que eu vou dar manchete para um bando que quer que a prefeitura afrouxe a fiscalização? Cadê o papel do retardado? Cola na minha testa aqui. Isso não tem sentido. Não pode afrouxar. Aí ele perde autoridade, não tem jeito. Agora, tem que apurar as possíveis desvirtuamentos que acontecem por parte de alguns servidores, se é que aconteceu, e apurar direitinho e punir os culpados. Agora, essa questão de propina, Lobo, está tão banalizado que hoje, mesmo que aconteça alguma propina, daqui a pouco o delegado não vai acreditar, porque acontece o seguinte: o cara tem raiva de você, você põe o som alto lá, e aquele cara pega a propina. Já alega. Já alega. E é muito fácil rotular. É muito fácil rotular. Agora, eu acredito que o prefeito tomou uma posição correta nesse caso. Não pode... procurar o... Não pode flexionar, não. Não pode flexionar, porque acontece o seguinte: o município, o prefeito é a autoridade maior do município. Ele tem poder de polícia, de acordo com a lei, tem poder de polícia. E não pode baixar a guarda. E se algum servidor, se alguém... Às vezes o camarada diz, Lobo, o seguinte: ele mora na rua onde mora a faxineira do governador. Aí ele já pega e diz que é amigo do governador, que almoça na casa dele, que come, troca figurinha. Quer dizer, nem conhece. Nem conhece. O mal de muitos brasileiros é isso aí, sabe, Lobo? Agora, o Lobo é verdade, viu, gente? Ele mora num condomínio, por isso que a neta atende bem ele lá, viu? Vamos precisar trocar de comentarista em Carapicuíba. Eu encontrei o prefeito... O senhor tem algum outro programa para comentar Carapicuíba já ou não? Já tem outro em vista, assim, já... Eu encontrei o prefeito de Itapevi hoje. Jaci Tadeu. O Jaci Tadeu, veio... Vamos fazer o seguinte: o senhor encontrou com ele no velório do Daniel Reis, do Daniel Soares. Nossa, quase matei o Daniel Reis, perdoa, Daniel Reis, um grande amigo lá da CUT. O senhor conhece ele, Daniel Reis, da comunicação da CUT. Inclusive aqui da região de Osasco também, sindicatos bancários. Mas assim, eu vou fazer um giro de notícias pela região. Isso é bom. Aí nós vamos voltar, o senhor vai falar desse encontro com o prefeito e também dizer para nós, falar um pouco do Daniel, que eu confesso que realmente conheço pouco. Mas eu sei que é uma figura do ímpar do jornalismo da região e merece ser citado aqui nesse momento, enfim, que nós o perdemos e saber um pouco mais a respeito. Pode ser assim? É isso aí. 5h18, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Um protesto inusitado aconteceu na tarde desta terça-feira em Carapicuíba. Cerca de 30 motoristas de caminhões, carrinheiros e carroceiros, todos se identificando como catadores de lixo, saíram em comboio do Jardim Maria Beatriz até a prefeitura para pedir o fim das ações de fiscalização que combatem o descarte de entulho e materiais sólidos pela cidade. O grupo foi recebido pelo prefeito Sérgio Ribeiro, que aproveitou para tentar descobrir quais são os servidores públicos municipais que cobram propina para facilitar o descarte irregular. Como os manifestantes se recusaram a dar os nomes, o prefeito registrou o boletim de ocorrência no primeiro DP, para a abertura de inquérito e apuração de crime de corrupção passiva. Além disso, instaurou um processo administrativo para apurar as denúncias. A Prefeitura de Carapicuíba tem intensificado a fiscalização em ruas, praças e locais públicos, com a aplicação de multas e apreensão dos veículos flagrados.
Essas medidas trouxeram o descontentamento daqueles que promovem o descarte e emporcalham a cidade e que, curiosamente, resolveram fazer um protesto pedindo o fim das fiscalizações. O grupo saiu em comboio para chamar a atenção da população e autoridades. Mesmo assim, o prefeito Sérgio Ribeiro rejeitou a proposta e se manteve firme em relação ao combate do despejo irregular do lixo. No período de 20 a 28 de agosto, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza em parceria com a APAI Barueri a 16ª Semana de Prevenção às Deficiências. Há 17 anos, a APAI Barueri promove no mês de agosto uma extensa programação que inclui palestras educativas com a participação de especialistas, distribuição de material informativo e encontros para a orientação do público. E este ano não será diferente. A cidade de Barueri estará repleta de atividades voltadas para as prevenções às deficiências. Na terça-feira, dia 20, acontecerá a caminhada com destino ao Boulevard, que começa às 9h30 da manhã e terá início do percurso em frente à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na quarta-feira, dia 21, acontece uma mesa redonda sobre acessibilidade na Câmara Municipal. Durante toda a semana, as escolas e maternais da cidade terão palestras sobre prevenção de abusos sonoros em crianças e adolescentes. A realização de triagem auditiva nas crianças ajuda na detecção precoce de problemas auditivos. Outros eventos ligados ao tema acontecerão simultaneamente no Ganha Tempo Barueri, no Centro de Eventos, na APAI Barueri, na Secretaria de Promoção Social e no Parque da Maturidade. Uma parceria da Prefeitura de Barueri com a AES Eletropaulo inaugura amanhã no Jardim Paulista, em Barueri, um ponto de coleta do programa Recicle Mais, Pague Menos. O programa estabelece a troca de materiais recicláveis por descontos na conta de energia elétrica. Com a última conta elétrica nas mãos, os moradores da região se cadastram no ponto de coleta e recebem um cartão personalizado. Os resíduos que devem ser levados, já separados, são pesados e precificados de acordo com a tabela praticada pelo mercado de reciclagem. A soma é registrada e a informação enviada para a distribuidora de energia. O consumidor recebe na hora um comprovante com a quantia que será descontada na sua próxima conta. O processo de recebimento e destinação do material coletado será realizado pela empresa Multilixo e supervisionada pela AES Eletropaulo. Um container tem mais de 6 metros de comprimento e 2,5 metros de altura e será instalado próximo à UBS do Jardim Paulista, local cedido pela Prefeitura de Barueri. O objetivo da Prefeitura com essa parceria é estimular a população a fazer a separação dos materiais recicláveis, principalmente em locais onde a participação dos moradores no programa de coleta seletiva da Prefeitura ainda é baixa. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h24, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E antes de fazer esse giro, no giro de notícias nós repetimos a notícia que estávamos debatendo aqui, essa história do problema aí relacionado ao descarte de material irregular lá. Depois, daqui a pouco nós vamos falar aqui com o senhor Araújo sobre a questão ainda da construção da usina, as audiências públicas que agora são né? Tem audiências públicas previstas aí também para discutir esse tema. Vamos falar a respeito disso aí. Agora, antes, eu queria primeiro que o senhor, como morador da região há muito tempo, o senhor nos falasse
do Daniel, que nós perdemos. Foi ontem à noite que ele faleceu? Deixa ele abrir seu microfone, vai ficar melhor daí. Ele vai deixar o senhor falar já. Isso. Pronto, agora pode falar. Foi ontem à noite, no início da noite, né? E foi sepultado hoje às 9h30, 9h30, saindo daqui do Bela Vista, foi lá pro Santo Antônio, né? O nome dele é Daniel. Daniel Soares. E ele atuava em que jornal? Atualmente ele está no Página Zero. Página Zero. Página Zero, né? Mas muitos anos de militância. Mas ele trabalhou em todos esses jornais. E o Daniel é uma pessoa que eu acho que ele não deixou ninguém, inimigo nenhum. Certo. Porque ele era uma pessoa que ele ia nos eventos, ele acompanhava direitinho, aquele jornalista que estava com seu caderninho, canetinha na mão, anotava tudo, enquanto os outros estavam se esguelando lá, falando isso, aquilo, outro, ele estava anotando. Uhum. Aí quando você chegava no outro dia, ou após dias, quando saía a matéria sobre aquilo lá, aí você via que tinha por trás daquelas linhas, tinha um jornalista credenciado para fazer aqueles escritos. Era uma pessoa que era admirado por todas as pessoas, tanto que o prefeito de Itapevi, vários prefeitos aqui da região estiveram no velório dele, lá do Daniel, né? E ele, no começo do ano, ele teve internado aqui uns dias aqui no central daqui, regional de Osasco, né? Eu fui lá até visitá-lo, né? E qual foi o problema dele? Ele estava com problema renal, né? Ele estava aqui. Tinha quantos anos? Olha, não me lembro bem da data, mas não é tão, não, ele tem uns 50 e pouco. É mesmo? Não é tão velho, não. Ele foi muito cedo, então. Uma pessoa. Estava lá o seu amigo Vreja, você deve conhecer? Sim, Vregi, tá, por favor. Vregi, né? Sanazar. Exatamente. Então, estava ele, estavam vários vereadores daqui da região. Vregi Sanazar. Teve o seu amigo lá, que Fabinho. É o diretor Fabinho estava lá. Quem? É Fabinho, né? O lá da comunicação, lá de Carapicuíba. O Rogerinho Roque. Rogerinho. Filho do Roque. Do Roque. Ô, Roque, vem cá, Roque. Ele estava lá. Eu quase perguntei, você igual conhece o Lobo? Né? Não... Eu quase perguntei para ele se ele conhecia o Lobo, né? Se ele disser que não, ele é menor que eu vou para cima dele. Vai para cima dele. Mas é isso aí, o Lobo. Então, grande amigo. Que Deus o tenha, o nosso amigo Daniel, que se tiver um espaço lá, eu sei que ele vai continuar escrevendo e acompanhando as notícias lá de onde ele estiver, porque é uma pessoa que toda a vida dele foi decidida em cima do jornalismo, né? Eu quero aqui dizer que eu não o conheço, não tive esse prazer de conhecê-lo, então, mas já pela própria... E assim, o militar na imprensa da região é muito recente, né, para mim, no começo do ano para cá. E como o meu trabalho está muito dentro de estúdio, algumas coletivas eu não tenho participado, né? A equipe é bastante reduzida e também não... você está num ambiente de coletiva, um evento qualquer, às vezes você não tem condições de conhecer todo mundo. Então, eu confesso que eu não conhecia o Daniel. O Lobo realmente ele estava fora da região, porque os meandros dele lá para Brasília, lá no com os deputados federais, é outra área, né? Sim. Então aqui... Isso aí ninguém achou graça. Não achou graça porque... Isso aí ninguém achou graça. Porque é verdade, verdade. Você trabalhava com deputado federal... Mas de coração era um projeto, assim, só para fazer... Trabalhava de maneira séria, né? Era um projeto de estar aqui na região, enfim. Então... Não era um projeto de ter humoristas no programa, no Jornal da Terra, mas era um projeto de estar aqui. Mas o Daniel, quanto tantos outros... Ele capitulou essa. Você conhece Hipólito? Ele capitulou essa, Você conhece Hipólito? Até gaguejou, até. Você conhece Hipólito, né? Hipólito do primeira edição. Estava lá o Eurico e a esposa dele estava lá também. Eurico Ramos. Aquele menino conheceu desde pequenininho, o pai dele, gente finíssima. Ele é muito gente boa. E acontece o seguinte, eu terminei esquecendo, tem um meu amigo Genuíno que está lá escutando, que ele sabia que eu vinha aqui na quarta-feira, o Genuíno lá no centro de Carapicuíba. O Getúlio da lanchonete Carolina da Coab lá, a lanchonete, aquela que o Netinho canta, que todo mundo acha que é dele. Estou chegando na Coab. Mas todo mundo acha que é dele, não é dele nada. Mas tudo bem. Enfim, né? ficou, né? Ficou como sendo dele, né? Então, tá lá, o pessoal tá ligado lá, né? Eu digo, olha,
pode xingar de lá que o lobo é um lobo manso. O senhor não vai falar o apelido daquele outro seu amigo, não? Que falou para nós aqui na semana passada e não falou no ar? Porque o senhor José Araújo, ele é muito, muito bom nas palavras. E ele contou o apelido do amigo dele, mandou um abraço, mas não falou no ar. Ah, foi mentira. Toninho mentira. Ele disse que o prefeito da cidade lá é padrinho dele. Olha, como é que pode ser que ele é mais novo que o prefeito? Não, o prefeito é mais novo do que ele. O doutor Neto, um grande prefeito lá da nossa cidade, lá no sertão da Paraíba. Lá. Ô, senhor, daqui a pouquinho eu quero perguntar para o senhor também, além de outros assuntos, saber eu tenho informações através de algumas pessoas que hoje, se a eleição fosse hoje em Carapicuíba, o grupo do prefeito Sérgio Ribeiro não se manteria no poder. Mas eu quero falar isso daqui a pouco. Eu quero que tem um amigo que está no telefone que nos deu um furo hoje, embora ele não tenha dado esse furo, mas eu costumo tratar bem os meus amigos, né? E ele vem com notícia importante, e lá de Santana de Parnaíba, né? Está vivendo também um momento de decisão lá, a política de Santana de Parnaíba. Alô, Gustavo Buitron, tudo bem contigo? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Terra. Boa tarde, senhor Araújo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Boa tarde, Buitron. Você viu, eu preciso mudar o perfil aqui dos comentaristas, viu? Eu achei que estava trazendo um comentarista de política de Carapicuíba, uma cidade que merece, com exclusividade de um comentarista. No fim, estava chegando um humorista aqui, viu, Buitron? Assim não dá. Estou percebendo aí, mas o senhor Araújo tem umas tiradas boas aí. Ô, Buitron, como que estamos em Santana de Parnaíba? Ainda estamos com o prefeito César como prefeito ainda, mas isso é questão de horas mesmo para que ele seja afastado, seja comunicado do afastamento, é isso? Não, já foi comunicado ao juiz eleitoral de Barueri. Ele já, inclusive, mandou um oficial de justiça oficiar já o prefeito César. Se não for achado o prefeito, vai ser oficiado a sua assessoria ou alguém do gabinete do prefeito, e ele vai ter que deixar o cargo nas próximas horas. Isso já está certo. Tá? Então, entre hoje e amanhã, no máximo, ele já está fora da prefeitura, já não será mais o prefeito. Tá. Bom, o que interessa mesmo para a população é saber o que vai acontecer, e ninguém sabe ainda, né? Ainda não há ainda uma posição do TRE em relação do o que vai acontecer. Tira o prefeito, mas aí assume o presidente da Câmara, que é o filho dele, e depois o que vai acontecer ainda está uma incógnita, né? Na verdade, sai o prefeito, interinamente assume o presidente da Câmara, que no caso é o filho dele, o Elcio César, e a informação que eu tenho, não é o TRE que vai tomar essa decisão. Quem toma essa decisão é o juiz eleitoral, o doutor Raul. Certo. E ele já se pronunciou, conversou inclusive com o presidente da OAB de Barueri, hoje pela manhã, e disse o seguinte, que ele vai estudar o caso, vai ler direitinho o acórdão e o despacho da ministra Carmen Lúcia sobre a liminar que foi impetrada pelo Silvinho Peccioli para solicitando a posse dele como segundo colocado. Sim. E todos os agravos regimentais, as artimanhas que até o prefeito César usou para tentar postergar aí a saída dele da prefeitura, né? Sim. E ele vai estudar todos esses documentos e só com base depois no estudo minucioso disso que ele vai definir se haverão novas eleições ou se o segundo lugar vai assumir direto. E isso só vai ser definido na semana que vem. Bom, de qualquer forma, está chegando ao fim o imbróglio, né? Agora, eu tenho lido aí nas redes sociais que se falando a possibilidade do caso do juiz eleitoral da cidade, ele deixar a decisão de ter ou não uma nova eleição nas mãos do prefeito Marmo, que se ele optar por, ele decidiria se teria ou não, e se tivesse, ele arcaria com os custos. Estou falando besteira ou é isso mesmo ou não é isso? O que é? Não, isso ele não pode deixar isso na mão do prefeito César, porque o prefeito César é o maior interessado em que haja novas eleições, porque ele quer tentar concorrer de novo, certo. Ele quer tentar com que o filho dele, o Elvis ou alguém, concorra para que ocupe o lugar dele. Certo. Então, ele é interessado. O
juiz eleitoral quer cumprir a lei e o que for determinado vai ser o correto de acordo com a lei para o município. Tá. Se houver novas eleições, aí sim, as eleições terão que ser pagas pelo prefeito César, o ex-prefeito César, porque por culpa dele. Não, eu entendi. Quer dizer, a decisão é do juiz, mas a partir se essa decisão for por ter uma nova eleição, já fica automaticamente, fica claro, fica colocado que o custo vai ser arcado pelo PSDB, pela coligação do prefeito Mármore César, é isso, né? Na verdade não é nem pelo partido, é pela pessoa, Antônio Mármore da César Rocha, Rocha César, é o nome dele. Tá, porque... Mas é por ele, não é pelo partido, o partido não tem responsabilidade nenhuma. Ele é que impetrou todas os liminares, etc., para se manter na candidatura até o fim e para brigar pela eleição e para entrar no cargo. Então a culpa é dele, não do partido. Bom, então em relação a isso, teremos novidades a semana que vem, então, né? Finalmente. Com certeza, com certeza. E se houver o afastamento dele, assim que houver o afastamento, assim que houver, eu informo os ouvintes da Rádio Terra em primeira mão. Muito bom, muito bom. E aí, agora vamos à sessão Por que não veio? Por que o senhor não está aqui conosco? Que, se não me engano, quarta-feira é o dia do senhor estar aqui, né? Sim, não, que hoje minha irmã excepcionalmente está indo embora para os Estados Unidos, porque ela mora lá, e estou indo levá-la no aeroporto, ela, meu cunhado, minhas sobrinhas, né? Uhum. Foi uma exceção hoje. Tá certo. Tá bom? Bom, Gustavo, então ficamos assim. Você, tendo alguma novidade, nos avisa aí e nos traz aí a informação assim que ela acontecer, tá bom? Alô? Acho que caiu a ligação dele, não tem problema não. A informação foi dada. O Gustavo, para ganhar o Genton, ele telefonou, né? Para não perder o Genton. Isso. Abre o meu microfone aqui, que eu tenho que falar no programa. E ele, né, o Gustavo? O cara fechou meu microfone. Lobo, o Boiton é vivo. Se ele perde a secretaria aqui, ele pode estar arrumando uma com o Obama lá nos Estados Unidos. Você viu os parentes lá nos Estados Unidos? Enfim, o salário dele é muito bom aqui, então ele não quis perder. Mas, Lobo, o que fica disso tudo... Em relação a Parnaíba. O que fica disso tudo é que, mais uma vez, o eleitorado, o povo é que fica enganado nessa coisa. Meu Deus do céu, por que não faz a coisa acontecer antes das eleições? Que o elemento só possa concorrer se realmente ele estiver apto a concorrer, porque isso é prejuízo para o município, é prejuízo para todo mundo. Para nós, né? Para todos, porque nós pagamos o imposto geral, que é para todo mundo. Foi gasto lá. E assim, né, protelou-se uma situação que podia ter resolvido lá atrás, vai fazer novamente, além do gasto que vai acontecer novamente, vai fazer a população novamente a mergulhar. E nós, assim, os políticos tinham que entender que o assunto política não é tão simpático para quem não vive a política. Porque a impressão de quem está de fora é de que só dá bandido. A gente não sabe, é verdade. A gente sabe que não é isso, mas é a impressão que, infelizmente, fica a partir daquelas figuras que se perpetuam no poder e que fazem as suas atrapalhadas, mensalão, trensalão, anões do orçamento, e assim aí vai, historicamente, nesse país. Então... mensalão mineiro, tucanalha, é um negócio complicado, né? Então, e aí a gente, por conta disso, a tendência da população é generalizar e o assunto fica muito chato. Né? Fica muito chato. Não deveria. Política é importante, a gente sempre tem que ressaltar isso. Nada se faz sem a política. Agora, os políticos tinham que ter. Quem milita nisso, precisa militar nisso, devia entender que nem todo mundo tem essa boa vontade com o tema política como eles acham que tem que ter, né? Não tem como. É complicado, né? Mas Agora, não largar, o problema aí também é não querer largar o osso, né? Os caras não querem largar o osso. Esse que é o problema. Vai convencer o seu Mármore César, a coligação dele, o grupo político que era o mesmo, né? Que se dividiu em duas células e formou o grupo político dele, vai convencer lá atrás, vocês vão perder lá na frente. Vou perder nada. Quero ver o que eu sentar, o que eu tiver mais voto que o outro, quero ver quem vai me tirar. Aí vem aquele discurso, quem tira um prefeito com mais voto aqui, não tira não.
Esse que é o problema. E aí aquilo que o senhor estava falando no começo, aqueles que ficam em torno, que orbitam ali no entorno orbitam já em torno, né, do tal mandatário ali, do Marmo César, no caso, ficam ali insuflando isso mesmo, né? Até porque vai sobrar uma boquinha aqui, ali e tal, e eles ficam mentindo para cima e mentindo para baixo. Esse que é o problema, viu? Isso sofre todo mundo. E nós vimos que não é bem assim. Nós vimos aqui mesmo em Osasco, que mesmo o mais votado não levou. Né? Mas já foi resolvido já. Não rápido. Ficou postergando igual o que aconteceu em Santana e em outros municípios por aí afora. Na minha opinião, foi um desrespeito com a população de Santana de Parnaíba, empurrar isso quase um ano depois. Isso é um absurdo, né? Realmente porque é um absurdo. Mesmo, segundo o Boitron, se houver a segunda eleição, a condenação do caso, as custas dessa eleição, por conta do perdedor da coisa. Eu não sei porque se ele puder concorrer, então não tem culpa. Se ele puder concorrer. Ele não pode concorrer, mas assim, quando esse papinho de que ele vai pagar também, quando e como, né? Como vai pagar? Né? E da onde? Será que paga mesmo? Vai sair da conta particular dele mesmo? Porque quando eu entendo assim, quando me dizem você tem que pagar um negócio, queira eu ou não, dias depois aquilo já saiu da minha conta. Porque imposto é assim. Né? Tudo é assim. Agora, nessas questões de multa aqui, multa ali, no relacionamento com a justiça, em especial justiça eleitoral, esse pagar a gente nunca sabe se pagou mesmo, né? Então, você veja, Lobo, outra coisa que está chamando a atenção aí do Brasil inteiro, essa questão da Marina, né? Eu estava vendo aqui a notícia de ontem à noite, por exemplo, de 500 mil assinaturas que ela deu entrada já para aprovar a rede dela lá, só 190 mil até agora foi aprovada. Quer dizer, tem até 3 de outubro para ela legalizar. Vai legalizar. E 90% dessas assinaturas aí, o camarada assinou lá, pôs João Manuel, quando chega lá no cartório não bate o número do título, o cara assinou para... O cara pediu, ele foi ali para não ficar dizendo não para um amigo, provavelmente. Agora você veja o seguinte, a Marina, que está sendo financiada, lógico, por uma certa pessoal da oposição, para tentar bater no governo que está aí, não é isso? Agora, acontece o seguinte, na minha visão, eu acho o seguinte, que a Marina, se ela for candidata, se ela conseguir viabilizar o partido dela, e tomara que sim, porque para mim, quantos partidos tiver melhor, para mim não faz diferença. Eu acho que não devia nem ter essa burocracia toda, devia ser igual faz hoje no sindicato, junto um grupo de pessoas, vai no cartório de registro de título de documento e registra. Tudo bem. Agora, cabe ao povo aprovar ou não através do voto. É isso que eu acho. Agora, segundo a minha avaliação que eu tenho acompanhado, é o seguinte, aquelas pessoas que estão pensando que a Marina vai tirar voto, no caso da Dilma, se for candidata à reeleição, não sei, engano. Eu acho que ela tira mais da própria oposição do que da situação. Tira de todo mundo. Isso aí. E outra, o cenário não está muito claro, não. Não está claro porque o povo está desacreditando. Isso é ruim. É aquilo que você estava falando. O povo tem que acreditar. Eu acho assim, que me pareceu, pelo menos a impressão que eu tive, é que entre os políticos, a que menos sofreu, a que menos foi abalroada aí foi a Marina Silva. E por isso ela aparece como uma opção. Agora, por enquanto, não tem desgaste de campanha, que acontece. Se começarem a perceber que ela é efetivamente uma concorrente que vai assustar um lado ou outro, já começam a apresentar as ferramentas. Isso. Aparece problema. Até porque, não vamos poder esquecer que ela não é um ET na política. Não é um ET, não. Sabe, eu não estou aqui questionando correção da candidata, nada disso, mas ela não é o ET, ela foi senadora do PT, foi ministra, se posicionou, discordou e tal, mas esteve lá. A única crítica que eu tenho que fazer à dona Marina é o seguinte, se a Marina não tivesse tido o apoio da Igreja Católica, ela jamais chegaria onde ela chegou. É verdade. Talvez, naquela área onde ela estava, talvez ela já tivesse até sucumbido pela malária. No entanto, ela se formou
com a ajuda da igreja, e depois como é que ela vai? Ela comete uma apostasia. É uma apóstata. É uma apóstata. Você não acha só porque ela mudou de religião? Não, é uma apóstata. Ela aprendeu isso, que ela aprendeu no seminário. Sim, mas ela poderia mudar de religião. Não, né? poder mudar pode. Eu não estou dizendo que não pode mudar. Pode mudar. E ela tem um tratamento correlato com a igreja, ela respeita... Tem, mas ela devia trazer um pouco mais para aquilo que apoiou-la, que jogou ela na... Foi efetivamente para a igreja católica, os porque movimentos se não sociais, fosse, os braços lá, as pastorais, né? Da região onde ela nasceu... Não tem outra força. Não, talvez até já tivesse sucumbido pela malária e outras coisas mais, porque naquela região nós sabemos bem como é que é. Então eu acho que... Olha, Lobo, você pode condenar um monte de coisa, mas a ingratidão... Não, é terrível. Não, é terrível. Você dá a mão para uma pessoa, ajuda essa pessoa, e depois a troco de 2 centavos a mais, ele pega e chuta, e começa a dizer que você é isso, você é aquilo, né? Isso é terrível. Então eu acho que a Marina, eu disse na época da campanha dela, que ela era dos verdes, né? Isso. Eu dizia para ela que os madeireiros também são verdes, né? Os madeireiros que ela tanto condenava quando ministra, eu dizia, não se esqueça que os madeireiros, aqueles que estão acabando com a selva amazônica lá, são verdes também. Os plantadores de soja que derrubam tudo, também são verdes. Também. Então são verdes. E tem as verdes para financiar aqueles que eles acham que tem. É verdade. O senhor Araújo, são 5h46, estamos aqui com o senhor José Araújo. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar com ele. Vamos fazer um rápido giro de notícias. Falamos já de Santana de Parnaíba e tem mais assuntos sobre Carapicuíba para falar aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Representantes de entidades da terceira idade de 6 municípios da região oeste da Grande São Paulo têm um encontro marcado no final de agosto em Jandira, a cidade que será palco do 8º Jogos Adaptados da Terceira Idade, o Jatijan. Para esta edição, a prefeitura que coordenará os Jatijan escolheu o tema Um Olhar sobre a Vida. A abertura oficial está prevista para a terça-feira, dia 27, às 10 horas da manhã, no Ginásio Central Severino Lopes de Souza, que fica na Avenida Conceição Samartino, número 350, no centro de Jandira, com a presença do prefeito Geraldo Teotônio da Silva. A cerimônia de encerramento dos Jogos ocorrerá na sexta-feira, dia 30, no mesmo local, a partir da 13h. Os membros do Centro de Convivência do Idoso de Jandira irão recepcionar as delegações para os Jogos Adaptados, os colegas de Barueri, Itapevi, Itapecerica da Serra, Osasco e Santana de Parnaíba, todos maiores de 60 anos. Após o acendimento da pira olímpica e do desfile das delegações, começarão os Jogos. Ao todo, cerca de 300 pessoas vão disputar medalhas. Haverá partidas de buraco e de tranca para homens e mulheres, já no primeiro dia, além de dominó apenas para homens. O regulamento prevê ainda vôlei adaptado feminino e masculino, respectivamente nos dias 28 e 29 de agosto. As finais ocorrerão no dia 30, sempre no Ginásio Central. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h48. Na hora de falar de esportes aqui com o Jefferson Miro. Jefferson Miro, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Lobo. Boa tarde, seu Araújo. Como está a seleção brasileira lá? Perdeu para a Suíça. Acabou já? Acabou. Gol contra de Daniel Alves. Ah, que beleza. Entregou ouro. Vamos ser Barcelona, hein? Exatamente. Resultado da Série B. Ontem o Palmeiras venceu o Joinville por 1-0. É líder com 37 pontos. E tá com 10 partidas invictas, Lobo. Só esperando a hora de marcar a volta pra Série A. O senhor Araújo é palmeirense ou é tricolor? Não, ele é santista. Eu sou santista. Eu tô com a saudade danada do Palmeiras subir pra gente bater nele. Porque faz tempo que nós não batemos nele. Jogos de hoje do Brasileiro Série A. Não tá tudo bem assim o seu time não, viu? Não tá tão com bem essa assim. bola toda também, não. Hoje, daqui a pouquinho na Vila Belmiro, seu Araújo, tem Santos e Vasco.
Às 21 horas, no Couto Pereira, tem Coritiba e Portuguesa. E às 21h50, no Maracanã, tem Fluminense e Corinthians. E amanhã temos Tricolor versus o Atlético. Quase você mata o padre. O padre é São Paulino. O padre Daniel Vitor, que esteve aqui conosco antes, de Itapevi. E o Grêmio Barueri? Vamos falar do Grêmio Barueri? O Jefferson quase chamou o padre de Padre Bambi aqui, você acredita? Olha o desrespeito que ele ia cometendo, só porque o padre é São Paulino. E o Grêmio Barueri foi 6-0 e caiu todo mundo. Caiu da Vampeta, caiu todo mundo. Caiu o Vampeta, acabou a parceria. O técnico, acabou a parceria. O presidente, o Domingos Brito, ficou bravo e mandou todo mundo embora. Sapateiro, né? Sapateiro, ele. Ele tem uma rede de loja de sapatos aqui, enorme. Mandou todo mundo embora, o Vampeta, o Serginho, agora cada um pra si. Exatamente, vamos ver se mantém na Série C, né? Vamos ver. E hoje, Lobo, a Portuguesa, os patrícios comemoram 93 anos de existência. Ora, pois. Ora, pois. O senhor Araújo, acho que é português, hein? Sou neto. Aí. Lobo, por hoje é só, na sexta-feira a gente está de volta. Tá bom, Jefferson Miro, muito obrigado pelas informações, são 5h51. Seu Araújo, daqui a pouco vamos dar tchau aqui nesse programa de rádio aqui. E o senhor está aqui com um papel, com uma programação de uma conferência regional sobre meio ambiente. Aonde vai acontecer? Lobo, eu até coloquei aqui de quem sabe faz a hora e não espera acontecer, não é isso? É. Então, eu me lembrei desse fato seguinte. Quando nós fizemos a primeira conferência aqui em Osasco, tudo organizado pela Assembleia Popular, houve um certo receio das autoridades da região. Né? Mas aí o que eles viram? Nós fizemos a primeira conferência livre, fizemos o primeiro fórum em Barueri. Aí o que os prefeitos né? da região fizeram? Espera um pouquinho. Então, se nós fizemos a primeira, eles fizeram a primeira, vamos considerar a segunda conferência, quer dizer, reconhecer a primeira, né? Como se fosse uma sequência. Uma sequência. Então, convocando aqui para o dia 16, 17 e 18 em Barueri. 16, sexta-feira. Sexta-feira, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, né? A segunda conferência regional sobre o meio ambiente. Então vai ser... Uma vasta programação. Vai acontecer aonde? Vai ser na Câmara Municipal de Barueri. Certo. Né? E está aqui constando já com a presença, né? Do subcomitê Pinheiro, né? Pirapora, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba. Certo. Né? Quer dizer, isso é muito importante. Não importa as divergências que haja e os interesses que está por trás, visto que, inclusive, a empresa que quer instalar o incinerador de Carapicuíba, a bomba de efeito retardado para a população de toda a região, né? Tá certo, tô rindo, mas isso tá certo. É um futuro câncer para seus filhos, Você sabe que o prefeito Jorge Lapas pensa diferente do senhor, né? Ele falou para mim, inclusive, do incinerador que tem no centro de Paris e não tem grande problema lá. Não é bem isso. Pega as notícias de hoje mesmo que está acontecendo em Paris. O problema lá era as usinas tocadas a carvão e a nuclear que estava tendo problema. Mas eles estão desativando também tudo. Esse que é o problema, mas né? Ele disse que não tem problema o incinerador lá. Não tem problema. Para eu que estou aqui, os problemas lá de Paris, por pouco me interessa. Que é o caso dessa gente aí. Eles querem a usina lá perto de Carapicuíba, porque nenhum deles mora lá. Não quer na cidade, entendi. Todo mundo faz relação, quando você era prefeito da cidade aí no interior, Lobo. Quantas listas? Eu? Então, quantas listas? Assim? Quantas listas vinha o pessoal pedindo uma feira livre? Verdade. Mas ninguém quer a feira na porta de casa. Não, principalmente o caminhão do peixe. O peixeiro. Ninguém quer. Meu amigo. Ele quer a feira na rua, mas não isso. menos o carro de peixe. O caminhão do peixe não dá. Caminhão de peixe não quer. Não dá. Então é a mesma coisa. Não dá também outras coisas. Não dá, também apodrece tomate também. Mas então feira é complicado. Eu já morei em rua de feira e você, no domingo, você não vai em carro, não sai, não tira carro nem nada. Acabou, você não faz nada. O importante, mas é preciso ter uma feira. Que foi ressaltado agora à tarde mesmo, que um dos patrocinadores desse evento aqui é justamente a empresa que tem instalar, a tecnologia, que tem a expertise para esse incinerador.
Agora, o que é bom disso tudo, Lobo, é que acontece o seguinte: houve o despertar da comunidade através da Assembleia. Mas o senhor me disse que tem mesmo essa Assembleia aí, essa conferência, essa sequência de conferência que vai ter agora em Barueri, eles também fizeram tudo com prazos meio escassos de inscrição. Principalmente essa daqui. Então. Você veja, só ontem à noite para hoje de manhã que colocaram, e com data de inscrição só até hoje. Só até hoje. Portanto, está em cima. E ainda diz o seguinte: quem não se inscrever não vai poder participar. Não pode chegar lá na hora, não. Tudo isso, na sua opinião, para cercear mesmo. Porque ele não pode alegar amanhã, transformar essa conferência em uma audiência pública, para poder convalidar a instalação da... São coisas diferentes. São coisas diferentes. Sim. Porque a audiência pública, ela tem um rito, e tem que cumprir, porque se não estiver dentro do rito que garante, ela pode tornar... Que a justiça questiona, porque uma audiência pública é feita para a população ouvir, para os movimentos se manifestarem, e nem sempre uma conferência não necessariamente vai dar voz a toda a sociedade, para ser principalmente se for fechada. Vai lá os tais conferencistas e falam, dão a versão deles, a verve deles, e acabou, né? 10 minutos para você, 2 minutos para mim, então e assim vai. É verdade. Mas o importante disso tudo é que a discussão está aí. Isso, o valor da democracia é justamente esse. E vai ser no final de semana na Câmara Municipal de Barueri. Porra, se você milita nos movimentos, é contra algumas... Contra ou a favor? Mas no caso aqui há uma tentativa de cercear quem seja contra, porque eu vejo que a maioria dos prefeitos da região estão propensos a se encaminhar para indicar a construção desse incinerador. A gente tem sentido porque isso. Eles têm uma certa razão, porque acontece o seguinte: vem uma determinação que até o final de 2014 todos os prefeitos têm que achar uma maneira de colocar o seu destinação, certo? Dar destinação a isso. Então é uma situação complicado. Você na situação do prefeito, na posição de prefeito, ia tentar tomar uma atitude mesmo. Quer dizer, essa parece ser uma atitude que vem do encontro da necessidade dele, né? Agora, o importante é que há outras soluções. Há em vários municípios do Paraná. Para isso que temos aí, teria que ter as audiências públicas para se discutir as outras opções. Mostrando os 2 lados, 3 lados, 4 lados que tivesse, não é isso? Senhor Araújo, infelizmente acabou nosso tempo aqui. Ademir Laurentiis já bate lá no vidro do estúdio lá da Avenida Paulista e temos que encerrar esse jornal. Ademir, não esquece de contar a piada do dia, que nós não vamos embora antes de ouvir a sua piada do dia, tá bom? Canta pra nós aí. Seu Araújo, até quarta-feira que vem, muito obrigado, sempre boa a sua presença. Até lá, se Deus quiser. E um abração pro Ademir. Ele contou a segunda piada quarta-feira passada, porque você cobrou. Eu cobrei ele, mas se ele não contar, eu cobro de novo. E por causa disso, tá todo mundo hoje na feira lá próximo de casa, todo mundo comprando mandioca, viu? Essa piada da mandioca. Por causa da sua piada, viu? E está chegando então Ademir Laurentiis, seu som de sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.